Bem, Alexandre de Moraes virou réu. Virou réu num processo contra a censura, por praticar censura. E não no Brasil, praticar censura em outro país. Agora você vê que coisa louca. Bem, o fato do PGR também ter aqui no Brasil colocado o Bolsonaro como denunciado, né? Vai ser investigado, vai ter que ser, né? Vai para o banco dos réus. Então, Bolsonaro no banco dos réus e o Alexandre de Moraes no banco dos réus. A diferença é que o Alexandre de Moraes está sendo réu lá nos Estados Unidos e o Bolsonaro está sendo réu aqui no Brasil. Bem, tinha um encontro aí entre o PGR, membros do STF e o Lula, né, e um jantar, uma coisa dele, que era para acontecer nessa quarta-feira e foi adiada, tá certo? E o anúncio da PGR com relação à denúncia do Bolsonaro era para acontecer talvez na sexta-feira, e aí ele antecipou para ontem. Por quê? Porque hoje ia cair uma denúncia, né? Alexandre de Moraes ia virar réu. Então, fica aquela pergunta, né? A PGR antecipou, né, a notícia da denúncia porque o Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes ia virar réu nos Estados Unidos por questões de censura, né? Isso aqui é interessante. E eu trouxe aqui um recorte que eu fiz de uma matéria da CNN, em que o advogado Martim de Luca, que é o advogado do Rumble, eu não sei falar inglês, gente, Rumble, falei certo? Que é uma plataforma, né, igual o Twitter, né, eu acho que é igual o YouTube, né? E que o homem tentou fazer, o Alexandre de Moraes tentou interferir nessa plataforma, e ela é uma empresa americana. E ele quis censurar lá nos Estados Unidos. Bem, esse é o princípio de um grande caminho que o Alexandre de Moraes vai percorrer na justiça americana. Porque não é só a plataforma Rumble, né? Inclusive essa plataforma é de propriedade de quem? De Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele criou uma plataforma para concorrer com o YouTube. Tá certo? E aí o Alexandre de Moraes falou, não, plataforma do Donald Trump aqui, e aí Biden, o que eu faço? Não, pode mandar ferro. Entendeu? Foi na onda do Biden. E o YouTube também, teve muita coisa no YouTube, que é uma plataforma americana, uma empresa americana. E no X. E o X que teve que pagar até multa aqui, que ficou suspenso do ar. E o X é de quem? Do Elon Musk. Elon Musk, eu aprendo a falar isso um dia. Bem, vamos à matéria do advogado Martim de Luca, que fala sobre o processo, né, que o Alexandre de Moraes está sendo processado por praticar censura nos Estados Unidos. Vamos ver? O gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, né, na denúncia no Fórum Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde Rumble e desde todos os contribuidores, quem faz propaganda, etc., com essas contas, para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos.
de uma empresa americana a um usuário residente nos Estados Unidos. Então, para propósito da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos está protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Porém, aplica a primeira emenda. O mais preocupante disso é que essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro, que foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. E após isso, fazer um e-mail, mandando um mandado por e-mail, com certas ameaças que vocês podem se imaginar, estão descritas na denúncia, mas se não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, você será, vamos pagar o serviço no Brasil de formas não especificadas. Então, uma série de ameaças. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo MLAT, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. E isso foi o que disparou a Trump Media e a Rumble acionar o processo para falar a censura para aqui, a censura para nossa fronteira. Sabe o que chama mais atenção para mim? Que os rumores sobre a denúncia do ex-presidente Bolsonaro era que ia ser apresentada na sexta-feira desta semana. Então, eu te faço uma pergunta. Por que foi adiantada? Preparar uma denúncia como a que a gente preparou para entrar em Tampa demora dias. E como vocês devem saber de outros casos, os prazos que impor as ordens do ministro são extremadamente apertados. Então, a gente teria que e teve que começar a planejar para entrar com essa ação muitos dias antes. O próximo passo que é possível que a gente avance é entrar com um pedido de uma liminar. Porque as ordens ameaçam com o seguinte, ameaçam com que você tem certo prazo ou vai forçar um shutdown, né, apagar o serviço. Agora, tem acontecido no passado que quando apagar um serviço é forçado através de terceiros, né, não, obviamente não voluntariamente pela Rumble, isso pode desestabilizar a plataforma de uma forma global, o qual pode levar a problemas para Truth Social e Trump Media e outros, aos quais a Rumble presta serviço. A liminar se refere a que nenhuma empresa nos Estados Unidos que seja intimada a cumprir com ordens judiciais que não vão pelos 3 canais que eu expliquei, sejam proibidas de cumprir com as ordens do ministro se são empresas nos Estados Unidos. Okay. E também pedindo que a Corte americana declare que a Rumble não precisa cumprir com essa ordem, com esse mandado do ministro. A gente não achou precedentes de uma situação similar. Então, na história dos Estados Unidos recente, que a gente pôde identificar até agora, não identificamos nenhum outro caso no qual um ministro ou um juiz estrangeiro encaminha mandados diretamente a empresas americanas sem cumprir com os canais oficiais para que as autoridades americanas deem o consentimento àqueles mandados. Não conhecemos outro caso assim. Bem, esta aí é a síntese da fala do advogado, né, Martin De Luca, que defende a empresa de Donald Trump. E olha, se o Alexandre de Moraes faz censura assim, lá nos Estados Unidos, tenta fazer pelo menos, né? Imagine aqui no Brasil como é que é, né? Porque aqui o pessoal está denunciando isso aí há muito tempo, mas OAB, entendeu? PGR, procuradores, sabe? Aqui é todo mundo, sabe? A justiça aqui no Brasil está um negócio muito sério. Então, lá fora começou a funcionar. E os ventos vão soprar para o lado de cá. E aí tem esse imbróglio aí, né? O Alexandre de Moraes coloca, né, recebe uma denúncia da PGR, dizendo que o Bolsonaro agora é réu, né, porque está sendo denunciado. E, ao mesmo tempo, o homem que vai ser o relator do Bolsonaro, da acusação contra o Bolsonaro, vira réu nos Estados Unidos por
crime de censura e tentando praticar isso, né, fora das fronteiras do Brasil. Isso é um caso para a gente comentar aqui, para você comentar, tá certo? E o mais interessante é que o Alexandre de Moraes, quando estava ainda naquele processo de cassação da Dilma, aquela coisa toda, que a Lava Jato vinha com tudo, né, tinha o respaldo do tio Sam, da turma do Biden, dessa OEA, né, e da Estados Unidos, aí, essa agência que mandava dinheiro para cá e tal. E aí atropelou o governo da Dilma, tirou a Dilma e prendeu o Lula. Entendeu? E na época a população tinha um conceito de que não, a corrupção era uma coisa horrível e tinha que acabar com isso mesmo, e pronto, e prende essa turma e tira o PT, porque a corrupção é muito grande. E aí a prisão do Lula teve assim um certo questionamento por parte de sindicalistas, né? Pessoas da militância que aglomeraram lá para tentar impedir que Bolsonaro fosse, quer dizer, que o Lula fosse preso. Então teve sim uma comoção restrita, né, dentro do núcleo dos sindicatos, aquela turma mais chegada à militância do PT. Que é diferente do caso do Bolsonaro. O caso do Bolsonaro é o inverso, entendeu? O que está acontecendo? Você tem uma denúncia, é a mesma turma que estava tentando, que prendeu o Lula, que caçou a Dilma, que está tentando prender o Bolsonaro. Só que o quadro é o inverso. Você tem a turma da corrupção voltando, né? A turma que foi punida na Lava Jato voltando, pegando os que foram presos, colocando no poder para caçar um cara que não tem culpa, que é inocente e que tem uma demanda popular, que tem um clamor popular muito grande. Num governo que está com 20%, 24% de aprovação e o resto de rejeição. Então, o quadro para o Alexandre de Moraes é muito desfavorável, muito desfavorável. E tem essa coisa da anistia, e eu digo para você que a anistia vai passar, não é porque a turma do Bolsonaro está pedindo, não. É porque a turma do governo, hoje, tem interesse na anistia. Porque a coisa vai chegar no governo. Então, antes que chegue no governo, eles querem fazer a anistia. Porque está muito próximo desse barco virar e falar: quem promoveu os atos do 8 de janeiro foi intelectualizado, articulado pelo próprio governo. Olha aí, quem está atrás disso aí é o ministro da Defesa. Ele precisa disso, né? O José Múcio, porque ele tem uma dívida com os militares, né? Que não tem nada com a culpa no cartório. E ele está sendo, né, como dizer assim, fritado, porque o cara entrou para fazer o meio de campo entre os militares e esse governo de esquerda. Os militares estavam com a moral lá em cima, um exército cheio de prestígio, e aí esse governo faz um circo daquele no 8 de janeiro e põe a culpa nos militares. Aí a população desacredita das Forças Armadas e o culpado é quem? É o Múcio, que é o ministro da Defesa. Então o cara tá, entendeu? Doido para virar a mesa. Só não virou antes porque ele não tinha, assim, ambiente político para isso, não tinha respaldo político para isso. Agora que o negócio está virando, você vai ver a panela de pressão que vai vir das Forças Armadas. Não é para dar golpe, não, entendeu? É para achar os autores do 8 de janeiro. Porque a hora que essa criatividade da PGR aí começar a pipocar, vai ser um pega para capar para cima do governo, que eles vão ver uma coisa. Então, sim, a anistia hoje é interesse. E esses presidentes da casa aí, tanto do Congresso, né, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, vão aprovar a anistia, porque eles não estão preocupados
com aqueles que estão presos. Estão preocupados para que não chegue neles. Não, mas aí já fizemos anistia, já decretou anistia, a gente está livre. Então, aqueles que promoveram o 8 de janeiro mesmo, na prática, que você sabe quem que é, vai se beneficiar com essa anistia. Você está entendendo? Porque a hora que a turma a hora que a coisa for chegar neles, opa, não, agora já tem anistia. Entendeu? Ninguém põe a mão na gente. Então tá bom. Eu quero que você comente esse vídeo, que ele é muito interessante. Se você acha que eu estou certo, se você concorda com a minha análise, e se você tem uma posição diferente, por favor, comente, né? O Cardoso aqui, o senhor Andorré, adora comentar, tem a turma aí da esquerda aí que faz presença aqui e que recebe muito, né? Muito feedback do nossos, né? Da nossa audiência. Então é importante que todos participem, tá bom? E não esqueça, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto do São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Esse é o vídeo 508 da CCI, da nossa Comissão Cidadã de Inquérito, da minha, da sua comissão. A gente aqui não arredou o pé nem um pouquinho, não andou para trás nem um pouquinho. Você sabe disso, eu sei disso. Nós estamos juntos e vamos continuar juntos. Por isso, não se esqueça, chegando o fim de mês, coloque aí o seu, né, a sua fezinha no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, para tirar a CCI do vermelho. Esse mês a CCI ainda está no vermelho, mas creio Deus que nós vamos chegar no fim do mês com condições de pagar nossas contas, tá bom? Contamos aí com a colaboração de todos vocês e vamos acompanhar, né, o carnaval e depois do carnaval o circo. Um abraço. Fique com Deus.